vocês entrando ao vivo neste domingo, 2 de julho, um domingo de calor, em pleno inverno. Estou com o ventilador inclusive ligado aqui no meu estúdio. Bem-vindos vocês que estão chegando para assistir uma super entrevista que eu espero fazer, que a fonte é muito boa, com o João Carlos Ricardo, uma das grandes autoridades em network marketing no Brasil. A gente vai bater um papo hoje com o apoio da Galvani Cipriani, minha parceira Galvani Cipriani, cidadania italiana, empresa da minha amiga Juliana, que está lá em Mantova, na Itália, cuidando, né, dos processos de cidadania italiana e da Inection inglesa, aulas multidisciplinares para qualificar. Oi, Cris, tá sem som. Tá, eu não estou te ouvindo, eu estou lendo seus lábios. Você me ouve? Me ouve agora? Agora ouço, perfeitamente. Ouço? Perfeitamente. Eu acho que então, nesse caso, eu vou ter que usar os... Oi, João. Tudo bem? Tudo bom? Agora dá para ouvir? Agora dá. Tudo bom? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Estou te ouvindo. Boa noite. Engraçado. Negócio, boa noite. Bem-vindo. Muito obrigada por abrir um pedacinho do seu domingo à noite. Você está em Araçoiaba? Não, estou em São Paulo agora. Está em São Paulo. A última vez que a gente conversou, você estava lá em Araçoiaba. Isso. Obrigada por abrir espaço na sua agenda. Eu que Muito agradeço. bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigada. Para você, está sendo a primeira experiência numa live no Instagram? No Instagram, sim. É a primeira, para mim, está perfeito. Eu estou vendo você perfeitamente, ouvindo perfeitamente, mas é a primeira experiência no Instagram. Eu sei que você tem participado, tem sido sempre muito requisitado para fazer análises sobre esse novo cenário que está colocado para a gente aqui. E o Instagram, várias pessoas, várias fontes que eu convidei, que passaram aqui pelo Papo com Cris, era a primeira vez, e acho bem tranquilo fazer, né, a live pelo Instagram. João, o pessoal está chegando aqui para nos assistir, e eu queria falar um pouquinho de você para quem está chegando, né? Você é formado em comunicação na FAP, na tradicionalíssima FAP. Você deu aula lá, inclusive, né? Não, dei aula na ESPM. Ah, na ESPM, Foram ok. 10 anos de MBA, pós-graduação na SBM como professor. Mas a minha formação é da FAP. Perfeito. E eu estava, logicamente, pesquisando, né, um pouco mais para saber sobre você. Eu encontrei uma descrição no site da Abramac, que é a Academia Brasileira de Marketing, diz o seguinte: você é apontado como profissional com a visão mais consistente e atual sobre o desafio que é fazer trade marketing no Brasil por suas dimensões continentais. E eu queria saber de você o seguinte, eu queria abrir a nossa conversa dizendo o seguinte: se esse desafio já era grande, deve ter se tornado gigantesco nesse novo momento que a gente vive, né? A gente tem um momento aí em que há previsões tenebrosas de retração do nosso PIB, que variam aí de 6 a 10%, as previsões são. Isso não vai ser só o Brasil, a gente sabe que é em nível mundial, uns mais, outros menos, né? Provavelmente, toda essa situação que a gente está passando nesse momento com essa pandemia vai implicar em lições, né? Vamos falar de varejo, que é uma área que você domina muito. O varejo vai ter uma série de lições para aprender, está aprendendo e vai ter que aprender. Eu queria ouvir de você um pouco sobre isso, esses impactos, né? E quem é que vai sobreviver? O mais forte ou o que se adapta? Na verdade, Cris, é muito bom esse papo, porque a gente o tempo todo está olhando e vendo e acompanhando lives falando de digitalização e falando da mudança
de comportamento do consumidor e falando que o varejo vai mudar. Então, a primeira pergunta que a gente faz é qual dos universos do varejo? Né? O universo tem o varejo no Brasil, como no mundo inteiro, o Brasil com características mais difíceis, mas nós temos 6 ou 7 universos do varejo. Quando nós falamos do varejo, é preciso entender de qual varejo nós estamos falando. Né? Porque os canais de varejo do trade marketing brasileiro, um é o canal supermercado, o outro é tecidos, roupas, móveis, eletroeletrônicos, artigos farmacêuticos, livros e etc. Tal. Cada um desses é um canal, cada um desses é um varejo. É como se fosse um grande condomínio de prédios, e é onde você tem o prédio do canal alimentar, de higiene e limpeza. Aí você tem um outro prédio do lado que só trata de tecidos, vestuários, calçados, etc. Aí você tem um outro, que é o outro prédio, também tão grande, que é de eletroeletrônicos. Então, cada varejo tem um perfil de comportamento, tem um mindset de marketing, quer dizer, tem uma mentalidade diferente, tem uma jornada da venda dos produtos completamente diferentes. Então, quando a gente olha as lives e fala o tempo todo, e vê o tempo todo de que o celular manda, que o celular domina, e que o varejo que não tiver digitalizado sairá do mercado, muitas vezes sim, é verdade, mas é preciso entender do que a gente está falando. Eu vou dar um exemplo de dimensão do que a gente está falando. Existe um tipo de varejo alimentar chamado mini mercado no Brasil. Ele representa sozinho 6% do PIB do Brasil. São mais de 420 mil lojinhas, mini mercadinhos, armazéns. E sozinho eles representam 35% das vendas de todo o setor supermercadista. Eles faturaram, no ano passado, 400 bilhões de reais. Esse mini mercado, que não tem celular, que não tem... é o que a gente chama de varejo de vizinhança. Ele está estabelecido lá há alguns anos, atendendo uma população fixa, que reside, muitos desde que nasceram, há 40, 50, 60, 70 anos, e se abastecem naquele supermercadinho. O tamanho dele, 80% desse mercado, mini mercado, tem no máximo 4 caixas registradoras. Ele conhece o consumidor pelo nome e entrega para os aposentados sem mobilidade. Há mais de 10 anos eles entregam os produtos nessa residência. Quanto a digitalização vai afetar nessa estrutura de mini mercado no Brasil? 0. Para você ter uma ideia, 49% do mini mercado no Brasil tem caderneta de compra. O consumidor vai comprando, anotando na caderneta, ainda hoje isso. E no final do mês, quando ele recebe a aposentadoria, ele vai lá e paga o seu Antônio do armazém, do supermercadinho, etc. E eu estou falando de 6% do PIB nacional. O faturamento desse mini mercado no Brasil, de 400 bilhões de reais, é maior do que o faturamento dos hipermercados e dos supermercados. Para você ter uma ideia, os supermercados e grandes supermercados, e hiper e grandes redes, faturam 360 bilhões, conta 400 do mini mercado. Estou arredondando os números. Né? Então, a gente está falando, de que varejo a gente está falando? O que é que vai morrer no Brasil com um novo comportamento de compra do consumidor, principalmente gerado por essa pandemia mundial e essa queda econômica mundial? Eu diria a você, com alguma margem de erro, obviamente, que esse mini mercado vai ser mais reforçado ainda. Em 2017, esse mini mercado, que não tem nem site, ele cresceu 22%, mais do que qualquer outro setor alimentar do Brasil. Esse é o Brasil que a gente está falando de verdade, que não está na live.
e que o trade marketing tem que atender, tem que entender. Né? E, desculpa, eu até interrompendo, ele não está na live e não está na cabeça de quem traça a política econômica no Brasil, porque foi muito textual o que o ministro da Economia disse, que não daria dinheiro para salvar a empresinha. Né? Então, nós temos uma miopia aí, quer dizer, é um setor que a gente precisa. Os pequenos são muito fortes mesmo no Brasil. Você pegar a pequena empresa, a micro e pequena empresa, o que ela emprega, o que ela gera de renda, o setor de serviços, é uma coisa maluca, né? São maiores então, geradores. Um olhar equivocado, né? Então, quando a gente fala em comunicação, marketing, relacionamento, fidelidade, etc. Tal, que são disciplinas extremamente importantes e não tão novas quanto parece, aliás, bastante idosas já, algumas delas, a gente precisa entender exatamente do que a gente está falando. Qual é o mercado que a gente está falando, quais são as disciplinas de marketing que dominam esse mercado, que funcionam nesse mercado, e quais as que não funcionam nesse mercado. Assim como no setor de farmácias, como no setor de perfumarias, e daí para frente. Para você ter uma ideia, perfumarias faturam 175 bilhões de reais por ano, e o mini mercadinho, que tem até no máximo 8 pessoas trabalhando, fatura 400 bilhões de reais. Então, quando a gente vai para as lives e olha, bom, chegou a hora da mudança geral, e não vai ser assim, não vai acontecer desta forma, e o que o Covid está fazendo é acelerando processos que já estavam em desenvolvimento, e que não são para todos, porque o Brasil não é igual. Eu diria a você que a gente tem no varejo brasileiro pelo menos uns 7, 8 Brasis diferentes. Claro que o delivery é importante, Cris, é fundamental. Se o delivery não fosse tão importante, a iFood, por exemplo, não chegaria a mais de 1 milhão de entregas por dia. Porém, a gente está falando daquele prédio, né, do canal alimentar, de higiene e limpeza, e na classe socioeconômica AB, talvez B1, B2. A gente chega talvez até a classe B2. Quando você entra na classe C1 e C2, é outro marketing, é outra comunicação, é outra cabeça, é tudo outro. Né? É importante a digitalização? Claro que sim. É importante o e-commerce? Claro que sim. Em alguns países do mundo, o e-commerce já supera a venda física, em alguns setores, em algumas economias. Né? Mas o que é importante para o profissional de marketing, para a agência de comunicação e para a indústria entender e conhecer é qual é o caminho que a maionese faz, do momento em que ela é colocada no pote, dentro da fábrica, até chegar na minha geladeira. Qual é o caminho que acontece? Como acontece esse transporte? Quantos atores a gente tem no meio desse caminho? Qual é o interesse de cada um desses atores e qual é a importância de cada um desses atores? Como é que a maionese sai da fábrica e chega na minha geladeira? Ela tem vários caminhos. Ela pode chegar através da padaria, ela pode chegar através da loja de conveniência, ela pode chegar através do supermercado tradicional que a gente conhece, ela pode chegar através daquela mini mercado, né, pequenininho, que é aquele mercado de vizinhança, ela pode chegar pelo e-commerce. Todos são caminhos, todos são negócios. Né? Para você ter uma ideia, a gente está crescendo muito, muito, muito o e-commerce no Brasil. Porém, vamos guardar esse número, no mercado alimentar, ou seja, o e-commerce do supermercado, chegou a 5 bilhões de reais, contra 400 bilhões do mini mercado. Ainda é muito, muito, muito incipiente. Por que eu digo isso? Porque 5 bilhões contra 400 do mini mercado, contra 360 do hipermercado e supermercado, que são setores que a gente conhece mais e fala mais sobre eles, que os lives todos falam muito sobre eles, são setores que precisam de uma estruturação e de uma infraestrutura muito grande para atender, tecnicamente falando,
A capacidade de você fazer um pedido na tela do seu celular e receber daqui a 1 hora na sua casa. Aí a pergunta é, para o mini mercado isso tem alguma serventia? Tem algum valor? Aí a gente olha para o mini mercado e fala, bom, o custo-benefício, vale a pena investir dinheiro que eles não têm num serviço que não será usado? Então, eu diria que a gente tem mais 10, mais 15 anos para que toda essa tecnologia que a gente fala, esse domínio do e-commerce, enfim, todo esse link eletrônico entre um desejo de compra e o consumo verdadeiro, em alguns lugares do Brasil vai acontecer em 2028, outros em 2035. E são os lugares, são os setores, os canais, as disciplinas que mais geram emprego no Brasil e que mais faturam e geram recursos financeiros para as indústrias. A indústria depende do mini mercado, assim como ela depende do pão de açúcar. Ela que fabrica a maionese vende mais pelo mini mercado do que pelo pão de açúcar. Porém, para o mini mercado, ela vende para um distribuidor, para um atacadista, ou para um broker, ou para um atacarejo, né, que é muito comum hoje. Porque o pequeno mini mercado não tem crédito, ele não tem capacidade de compra nas quantidades mínimas de maionese que a Hellmann's pode entregar. Então a Hellmann's compra para o primeiro ator, que é o distribuidor, o atacadista. Ele tem uma equipe de vendas que vai vender para o mini mercado. Então ele abre aquela caixa de 12 potes de Hellmann's e vende 2 potes para o supermercado, 3 potes para o supermercado. Isso é até hoje assim. Né? Então, e aí o dono do supermercado que compra maionese do atacadista tem prazo de pagamento do atacadista, que é uma área de trade muito importante no Brasil e que se tornou bilionária, inclusive donos de bancos de crédito, né? Como o Martins, por exemplo, que tem o seu próprio banco, só faz 15 anos, tá? Então, uma coisa nova no trade. Então, ele banca o crédito do pequeno, do mini mercado, que representa 6% do PIB nacional. Então, quando a gente começa a olhar a raiz do trade marketing no Brasil e entender as oportunidades, as características de cada setor, de cada um daqueles prédios, né, que a gente falou, a gente começa a perceber que, primeiro, obviamente que o e-commerce não é a solução para todo mundo. Obviamente que o iFood não vai crescer além das 1.000 cidades, ou um pouco mais das 1.000 cidades que ele já tem no Brasil. Por quê? Porque não tem massa econômica para isso. Não tem cliente fazendo pedido para receber em casa, porque não tem dinheiro para isso. Até quando a gente fala em e-commerce, Cris, a gente tem que lembrar o seguinte, que não somos nós, mas é a grande maioria dos brasileiros. Para você comprar por e-commerce, você tem que ter cartão de crédito. Você tem que ter crédito. Para você ter crédito, você tem que ter emprego. O desempregado não tem crédito. Mesmo que ele tenha cartão, a bandeira do cartão dele, o banco, que é o funding do cartão dele, no momento em que ele estiver desempregado, acorta o crédito dele. Ele não tem como comprar pela internet. Então, a gente está vendo muitas colocações que se aplicam perfeitamente ao grande supermercado, ao Mufato, ao supermercado Belo Horizonte, ao Pão de Açúcar, enfim, a esses que a gente conhece, o Walmart, etc. Tal. Mas a gente está falando da AB1, né? A gente está falando de um segmento, de uma parcela que eu diria até que, sob o ponto de vista de mobilidade, de entendimento tecnológico, não está no Brasil. É uma parcela que mora no Brasil, mas ela está no mundo. Né? Ela tem condições de entender comparações de preços internacionais, ela tem condições de comprar num site da Amazon lá nos Estados Unidos, ou do Alibaba na China, enfim. É uma população razoavelmente pequena, com um poder aquisitivo muito alto. Porém, não é o Brasil, é uma parte do Brasil. Né?
Então, é muito interessante isso. Olha, a gente está falando de comportamento, né, do consumidor, dessa mudança que você colocou. Acabou de sair uma pesquisa muito importante na Advertising Age, que é uma revista mundial de comunicação, a mais importante delas, que foi divulgada agora, semana retrasada, pela DAZN. DAZN é uma empresa de consultoria estratégica, cuja a criadora dela é a Isa DAZN. E é a única representante de pesquisas de mercado do grupo mundial WPP, e ela é a única representante da WPP no Brasil. Então, quais são as tendências do consumidor e quais são os grandes 5 movimentos que estão acontecendo com o Covid? Porque para falar de varejo, para ser varejo, é preciso entender o consumidor final. Para fazer comunicação do varejo, programa de fidelidade do varejo, programas de relacionamento do varejo, ofertas do varejo, tanto no mundo digital quanto no mundo físico, é preciso entender o consumidor final. Então, são centenas de pesquisas que estão acontecendo o tempo todo nesse período de isolamento que a gente está vivendo. E várias delas, e principalmente a DAZN, ela chegou em 5 movimentos que estão acontecendo no mundo inteiro. O primeiro movimento é o fim da idade. Né? O que eles chamam na pesquisa do fim da idade? Né? Eles estão dizendo o seguinte, que a pesquisa mostra que hoje a experiência que a gente tem, a jornada toda que a gente tem de vida profissional e de ser humano, é muito importante. Desde que esse profissional esteja conectado, atualizado. Então, o binômio ideal do executivo de hoje não depende da idade. Nem jovem, nem médio, nem mais idoso. Depende da atualização dessa idade. Então, atualização com tudo que a gente está falando, vivendo e percebendo. E aí significa dominar alguma tecnologia, enfim, é tudo isso que a gente está falando aqui. Então, o primeiro ponto é, a idade não é mais importante. Ela é importante se ela estiver aliada ao que a gente chama de ser humano up-to-date. Ou seja, eu tenho 70 anos, mas eu sou mais ligado do que muito garoto de 20 anos. Não é o meu exemplo. Eu estou colocando isso de uma forma... né? Mas tem muito isso mesmo, né? Hoje a gente vê muito isso. Então, só que há 10 anos atrás, 60 anos já estaria fora do mercado. E 60 anos hoje, atualizado, está dentro do mercado. E com peso, com importância, com valor. Então, começa a mudar muito tudo isso. O segundo ponto é nativos ecológicos. Né? A gente já tem uma geração que está crescendo dentro de um conceito de ecologia muito maior do que a gente nunca teve, na verdade. E isso tem uma mudança de valor, de comportamento, de compra e de escolha muito grande. Essa nova geração que eles chamam que a DAZN chama de nativo ecológico, só vai comprar uma marca com propósito. Não vai comprar uma marca porque a cantora de X está usando. Isso está acabando. As grandes marcas do mundo estão acabando por isso, né? Ou se preocupam com isso. A gente está num processo de transformação. Todos nós, em tudo. Né? E todos estão muito preocupados com isso. Então a gente tem que entender, ok, daqui 20 anos, os meus filhos são a grande massa consumidora, estarão dentro da principal massa consumidora do Brasil. E quais são os valores que estão sendo criados com ele e que estão amadurecendo com eles? Então, aquele varejo que a gente conhece, que tem 20 anos ali, naquele bairro que a gente conhece, nasceu com ele vai ter que se adequar a isso. Até um mix de produtos. Pois não. Desculpa te interromper. Até porque você trabalha com essa marca, né? A L'Oréal anunciou recentemente medidas que ela está adotando para médio e longo prazo aí, justamente do encontro dessa tendência do ecológico, né? De como o Total. consumidor
E o consumidor lá fora, principalmente, tem sido rigoroso nisso, né? E de olho no que está sendo feito com o meio ambiente, no nível que se preserva ou que se degrada, né? E a L'Oréal fez um anúncio muito interessante mesmo, que eu achei, sobre embalagens plásticas, e é realmente isso já se desenha, como você está afirmando, né? E como a pesquisa mostra. Esse é um ponto que muda o mercado. Porque se a marca não tiver uma proposta de menos poluição e etc., tudo que a gente conhece, de reduzir a sua emissão de poluentes, provavelmente não terão os futuros consumidores, né? Com certeza os meus netos não comprarão produtos que poluem o ambiente, né? O terceiro ponto são o novo status. A gente já está percebendo, você com certeza sabe disso, é que a gente percebe que a noção de status dos anos 90, ou do século passado, ou do começo desse século, já mudaram substancialmente, né? Tá muito menos importante você ter um automóvel para uma geração nova do que na minha geração, né? É muito menos importante, né? É muito menos importante se você tem um cachorrinho, um papagaio, um jacaré na sua camiseta. Se a camiseta não tiver nada, melhor ainda, né? Então, são tendências que aparecem na pesquisa mundial, essa pesquisa é mundial, que a gente começa a olhar aqui dentro de casa, a gente olhando aqui para o neto, para o filho, né? E a gente fala, pô, para a escola deles, isso é muito rápido, né? É muito rápido. E, de repente, a gente fala, como mudou? Não mudou? Você não percebeu o quanto mudou todo dia. E aí é que volta o ponto da atualização. Vai mudar, já foi, né? Não tem botão, agora é outro, agora eu viro a página, agora é outra página. Não existe isso, né? Enfim, outro conceito muito importante que apareceu na pesquisa é viver melhor. Todo mundo quer viver melhor. Então, a pergunta que sobra nessa história toda de marketing, etc., tá bom, o consumidor quer viver melhor é porque ele não está vivendo bem. Se o ser humano diz que uma das prioridades dele hoje é viver melhor, é porque alguma coisa incomodava lá atrás, muito ou pouco, ou médio, mas incomodava, né? Quais marcas estão olhando para isso, pesquisando isso, se comportando de maneira a que ele se sinta feliz com elas, né? Então, isso que a gente está falando é de marketing, né? E outra coisa que apareceu na pesquisa, até para justificar o primeiro ponto deles, que é não tem mais idade, a hiperconectividade está sendo absolutamente desplugada. Quer dizer, tudo, até para viver melhor, você tem que estar um pouquinho desplugado também. Então, o que a gente entende no final é que todo mundo está procurando equilíbrio no consumo da internet e o consumo dos produtos, equilíbrio no tempo, ter mais tempo para você, ter tempo para fazer o que você gosta também. E o que é mais bacana nessa pesquisa é que o que é riqueza, né? E 70% dos entrevistados do mundo inteiro disseram que a riqueza é ter tempo. Ai, meu Deus. E não é? E é mesmo, né? Então, a gente põe. Fantástico. Então o que a gente viu? Toda uma sociedade colocando a criança para fazer flauta, violino, inglês, espanhol, alemão, balé, judô, né? Além da escola, estressando, né? A criança dos 4 anos de idade, bom, você tem que falar mandarim quando tiver 15. Você já fala só 5 idiomas. Pô, agora, para que só 5? 5 não tem chance, né? E quando a pesquisa mundial, né, apresenta que o valor de riqueza para o jovem, né, é ter tempo, vai exatamente contrapondo a tudo que a gente vinha fazendo com nós e com todos, né? É o contraponto da nossa geração, né? É um contraponto. A gente era, né, workaholic, tinha que ter o melhor carro, tinha que galgar uma carreira brilhante, enfim, 20 horas de trabalho, aquela coisa toda. Eles vêm para quebrar isso mesmo, né? E por essas tendências, João, eu vejo
como algumas realmente se reforçam com esse, por exemplo, essa questão do tempo. Ter o tempo hoje, né, que o isolamento nos impõe, né, esse tempo que a gente precisa, né? Muita gente está tendo que entrar nesse túnel aí e caminhar por ele, né? Então, eu acho que tá acelerando, Eu né? vou, eu vou ousar falar uma coisa para você que é importante, mas antes, que eu acho importante, mas antes eu queria dizer o seguinte. Quando a gente vai e enxerga as lives e fala da capacidade de fazer um aplicativo onde você escolhe os produtos que você quer comprar no supermercado e o horário que você quer que entregue, é sensacional. E se esse crescimento for extraordinário como vem sendo, se a gente continuar a manter esse comportamento de compra de casa, você não vai mudar apenas o supermercado físico, você vai mudar as indústrias. Por quê? Porque o comportamento da compra por e-commerce não é de estoque. Bom, já que eu consigo receber na porta da minha casa o tomate, eu compro toda semana 1 quilo, que ele sempre chega fresquinho. Eu não preciso comprar um pacote americano de 1 quilo de Kellogg's. Eu compro, né, mais fresquinho. Eu compro uma maionese pequena porque ela está sempre mais fresquinha. Eu não preciso criar estoque na minha casa. As casas são cada vez menores, né? Essa geração está usando muito menos espaço que a gente. Então, tudo diminui. Então, quando você começa a pensar a cadeia inteira do que a gente está falando, existe sim a necessidade amanhã, eu estou usando a Hellmann's, coitada, apenas porque todo mundo conhece facilmente. Ela vai ter que lançar um potinho de 200 gramas de Hellmann's. Por quê? Porque a consumidora vai se habituar a comprar um pouquinho por semana, e tudo fresco. Ela não vai comprar uma dúzia de bananas, ela compra meia dúzia de bananas, meia dúzia de maçãs, ok? Porque tudo chega em casa bonitinho. Então, todo o transporte, toda a cadeia de entrega, toda a logística, o ticket médio, tudo isso vai influenciar no mundo financeiro, no mundo de entrega, no mundo do marketing, no mundo da comunicação, no comportamento de consumo, na escolha dos produtos. Imagine uma fábrica que não se adeque às embalagens que são fundamentais para o e-commerce. Ela vai ser ótima para o concorrente dela. Certo? Não. Exatamente. Eu queria saudar umas pessoas que estão entrando com a gente aqui. O Roberto Ferreira, Leivan Maestro, o Lucas Duque fez uma pergunta para a gente aqui, João. A Carmen Piloto, falando do ócio criativo, que está sendo valorizado. O Lucas Duque pergunta o seguinte: como as pequenas empresas podem entender esse movimento e participar dessa transformação sem grandes investimentos, e como demonstrar ao cliente responsabilidade social? Isso é uma pergunta para mais umas 3 horas de live. O Lucas é um grande especialista em vendas e fez uma live brilhante comigo aqui. O Lucas é um querido. Ótima pergunta. Para tudo que eu estou falando, não tem uma resposta só, você percebe? Se a gente estivesse falando de eletroeletrônicos, a gente estaria configurando todo esse mapeamento de marketing, de trade, completamente diferente do que a gente está falando do supermercado. Porque existe uma coisa chamada comportamento de compra, perfil de compra. Existe o produto de primeira necessidade que tem uma compra, ele é relevante e tem uma compra recorrente. Por quê? Nós precisamos nos alimentar. Os produtos de higiene, a mesma coisa. Né? Eu costumo brincar que nas reuniões é o seguinte: eu sei que todo mundo que está aqui nessa live vai comprar macarrão a semana que vem. Não tenho dúvida disso. 100% de certeza. Ou se não for a semana que vem, será daqui 10 dias. Todo mundo vai comprar macarrão. Eu só não sei qual marca e eu não sei aonde. Então, para responder a pergunta, eu vou responder o seguinte: imagine se eu sou uma empresa pequena e descubro qual marca o consumidor vai comprar, desde que seja na minha loja.
se eu sou um varejo pequeno ou se eu sou uma indústria. Não importa onde ele vá comprar, desde que ele compre a minha marca. Como é que você descobre isso? Por um fator que eu criei há uns 2 anos atrás, e que eu escrevi no blog, foi muito interessante, porque depois participei também, juntamente com o Pedro Marcílio, de umas palestras na USP, e esse fator ficou assim meio que conhecido, né? Quer dizer, todo mundo começa a falar do fator TRR. Né? O que é o fator TRR? Tecnologia, relevância e recorrência. Né? Se você não tiver tecnologia, você não tem capilaridade. E se você não tiver capilaridade, você não é competitivo. Se você não tiver tecnologia, o teu custo para falar com cada consumidor é alto demais. Porque você vai ter que falar com milhões de consumidores para conseguir encontrar 10 que te ouçam. Você marca. Então, eu preciso falar com 10 mil consumidores pelo nome. Eu não posso pagar 100 milhões de consumidores para conseguir pescar no oceano aqueles 10 mil que me interessam. Isso é um ponto. Então, a tecnologia ajuda nisso. Como agora, a gente está conversando e ninguém está pagando o sinal da TV Globo para falar. Né? Nós estamos conversando de uma maneira muito bacana e democrática. Todos podem fazer isso. Então, a tecnologia é importante para isso. A relevância é fundamental, porque o que não é relevante, você não lembra e você não compra. E você não mantém no seu celular. Quantos ícones de app ou de aplicativos você já tirou do seu celular? Parou de usar? Agora, o do banco eu tenho certeza que você tem. Igual a questão do macarrão. Né? Eu tenho certeza que o banco você tem no seu celular. Todos aqui que estão falando têm. Por quê? É a relevância. Então, o que o homem de comunicação, o homem de criação, o homem de marketing, o industrial, a indústria, o diretor de marketing da indústria, da marca, o dono da rede de supermercados, precisam, todos nós precisamos entender. Ou a gente constrói relevância naquilo que a gente vende, naquilo que a gente faz, ou não vale nada. E aí a gente vai apagar da tela do celular aquele app que você achou bonitinho e que não durou um mês. Né? E a recorrência é fruto da relevância. Agora, existem segmentos de compra, de perfis de compra, onde essa relevância é natural. Por exemplo, alimento. Se você não comprar alimento, vai morrer. Roupas. Se você não comprar roupa, você não vai se vestir. Né? Higiene. Se você não comprar creme dental, você não vai escovar os dentes. Essa relevância é uma relevância de produtos de primeira necessidade, ela é natural. E a disputa das marcas fica um pouco menos complicada, porque a demanda é uma demanda reprimida grande, ou uma demanda amadurecida grande. Agora, quando você tem que disputar um óculos escuro com uma camiseta de moda, qual é a relevância e qual é a recorrência? Com que recorrência a gente compra óculos escuros? Óculos escuros. Com que recorrência a gente compra um fone de ouvido? Um eletroeletrônico qualquer. Então, esse perfil de compra, que não é de recorrência, que não é de primeira necessidade, a gente chama de perfil de compra comparada. Então, você entra na internet, ou você entra numa loja, você comparar o plástico do telefone X com o outro plástico, enfim. E você vai comparar o preço do notebook com o outro, você vai comparar, enfim, o preço do celular com outro celular. É um perfil de compra comparada. E aí as redes sociais são importantíssimas. Ao contrário do mini mercado. Por quê? Porque os influencers são fundamentais para isso. E o trabalho todo de mídia social, de relacionamento, de fidelidade, de convencer o consumidor que a Samsung é melhor que a Apple, ou que a Apple é melhor que a Samsung, é um trabalho de comunicação dirigida importantíssimo. O mundo físico não termina. Eu estou te dando os números aqui. O e-commerce do Brasil
no canal alimentar cresceu muito. Chegou a 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Contra 400 bilhões do minimercado. Contra 315 bilhões dos supermercados. Então, o e-commerce é nada. Desculpem quem, né? Mas é nada. Sim. Qual indústria nacional de grande porte, ou de médio porte, ou internacional, que dependa para a sua sobrevivência, dependa do e-commerce? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ainda, né? Mas com isso você diz que o e-commerce, ele vem sendo apregoado como uma panaceia para todos os problemas, depois dessa questão da Covid, do isolamento, mas ele não é tudo isso e é preciso ter, então, critério, saber que essa não é falar, não, vou fazer o e-commerce para o meu negócio e estarei up to date com o que o mercado, com as transformações que estão acontecendo. É isso que você está querendo dizer. Que não é essa a saída, não é uma coisa simplista. Não é para todo mundo que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele é fundamental, importantíssimo, para um segmento do Carrefour, do Pão de Açúcar, do restaurante. Você recebe em casa, você tem um cartão de crédito, você tem poder aquisitivo, você tem medo de morrer, é o que todos nós estamos vivendo, a morte está na janela. Então, eu tenho celular, eu tenho banda larga, eu pago, tá bacana, eu não tenho problema de sinal, né? Inclusive, eu tenho um celular competente, eu vou me proteger cada vez mais e vou trazer essa história dentro aqui do meu prédio, no meu elevador. Ok, mas isso não é Brasil. Então, ele é fundamental. Só precisamos entender para quem ele é fundamental. E o tamanho desse mercado que hoje é fundamental. Então, por baixo dessa pirâmide, que é enorme, existem diversas outras técnicas e necessidades anteriores até do que a própria tecnologia do delivery. Aliás, o mini-mercado entrega produtos para os idosos sem mobilidade há mais de 15 anos. Vai lá o mocinho com a cestinha entregar. Minha mãe compra no mercado assim, no bairro dela, é bem isso mesmo. Não tem a caderneta mais, que Piracicaba já tem 400 mil habitantes, então a coisa também não está, né? Mas é exatamente isso que você está falando. Essa coisa do relacionamento, da capacidade de fidelizar o cliente, que o pequeno tem por ele conhecer o cliente dele, isso dá para se fazer em escala maior com a tecnologia hoje, né? E esse tripé, fidelidade, relacionamento, incentivo, isso fortalece, né, as ações do varejo de uma forma geral. Isso pode se aplicar a qualquer um dos segmentos do varejo. Sem dúvida. Correto? Sem dúvida. Você tem toda a razão. A questão é como fazer isso, dentro de uma relação custo-benefício e que ele tenha a recorrência dessa relação mantida. Né? Nós temos na agência programas de fidelidade, por exemplo, que nós operamos. Vou dar um exemplo. Quilômetros de vantagem em Ipiranga. Quantas pessoas existem que compram com recorrência nos postos Ipiranga que estão dentro do programa Quilômetros de Vantagem em Ipiranga? Eu vou responder e muita gente vai se assustar. O tamanho de 2 países como Portugal. É o seu case de maior sucesso? Sem dúvida. Sem dúvida. É o maior programa de fidelidade do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Então, agora, é óbvio que a cabeça de trade marketing, o contexto de comunicação, o mindset de comunicação, de conteúdos e de rastreamento desse consumidor final, no mundo do petróleo, do posto de gasolina, é um.
Quando nós falamos em farmácia, L'Oréal é outro. Quando nós falamos em automóvel, que nós temos a Hyundai, é outro. Então, quando a gente fala de trade marketing, o que tem uma coisa que a gente jamais poderia esquecer e pode esquecer. É que quem falar em trade marketing, gostar da área, que quiser participar, evoluir, se tornar um grande profissional na área, eu daria um palpite com toda a humildade, mas um palpite com alguma experiência. O que você tem que conhecer é o caminho da venda do produto. Para onde esse produto vai, onde ele anda e como ele chega na sua mão. Aquela história da maionese, como é que ela chega na minha geladeira? Porque o que todo mundo... como ela vem para mim? Por quantas empresas ela passou? Quem ganhou dinheiro com a maionese antes de mim? Como o preço de venda de um produto consegue bancar 2, 3 intermediários dentro do processo até chegar na mão do consumidor final? Quem paga essa conta? Quem paga a conta de marketing de um programa do tamanho de uma Ipiranga? Não existe verba de marketing que pague, que banque um budget, um orçamento de marketing, que pague um programa com 25 milhões de participantes ativos. Quem paga é o mercado. Então, aí a gente não fala mais de comunicação, para falar de trade marketing com recorrência, mesmo sendo pequeno, uma pequena rede de supermercados em Piracicaba, ela pode e deve fazer isso, sim, desde que o mercado pague esse custo. Aí a pergunta imediata é, mas eu não tenho dinheiro para isso. Você tem. Ele já existe. O problema é como você aplica esse dinheiro. O problema não é o dinheiro, porque ele já, em cada produtinho que a gente consome, é como se fosse um canguruzinho. Ele tem uma bolsinha e tem uma verbinha de marketing dentro dele. O problema é que as indústrias até hoje não conseguiram resolver a grande questão de fidelização do consumidor e de reconhecimento da compra e do benefício para o consumidor final, que é uma coisa que no marketing a gente chama de tracking do sellout. Né? Eu conheço tudo até chegar no meu distribuidor, ou no meu ponto de venda, ou na minha rede de supermercados. Mas eu não sei para quem eu vendo. Então, Omo, sabão em pó, Omo, eu sei que eu vendo 800 milhões de caixas por ano, por mês, não importa, para a rede Pão de Açúcar. Eu não sei para quem que o Pão de Açúcar vende isso. Ora, se eu, Omo, soubesse o nome de cada um dos meus consumidores, e na Ipiranga a gente sabe, e na Hyundai a gente sabe, e na Cacau Show a gente sabe, nós mudamos completamente o mindset de trade marketing. E essa verba toda, desse caminho inteiro, sem comprovante de venda que eles investem, esse dinheiro solto que tem no mercado é o dinheiro do programa de fidelidade inteligente e do programa de fidelidade sustentável, com benefícios para o consumidor final, com economia para o consumidor final e com fidelidade do consumidor final. Eu continuo dizendo, todo mundo vai comprar macarrão e sempre vai comprar macarrão, mas nunca ninguém ganhou nada com isso, a não ser uma ou outra promoção específica de um ou outro supermercado, que ficam fazendo aquela briga de preço para conseguir fazer com que você compre, em vez do Barilla, você compre qualquer outro. Né? E quando Barilla deveria ser só a marca do coração, não a sua marca do bolso. Essa é a diferença. E o benefício não pode ser apenas em cima da coluna racional do desconto. Ele tem que ser o conjunto do racional com o emocional para que o consumidor tenha uma identidade, uma relação com a marca maior do que aquele molho que ela vai colocar no macarrão. Tem que ter tem que apelar um pouco para a afetividade mesmo. O consumidor está procurando isso, né? Ele procura
Mas nela ele quer esse acolhimento, né? Ele quer se sentir acolhido, ele quer mais do que realmente uma relação de preço baixo ou custo vantajoso. Ele E busca mais, né? reconhecimento. Olha, pouca gente Reconhecimento. conhece, Hyundai, quem tem HB20 e participa do programa de fidelidade que nós criamos há 5 anos, chama-se Hyundai Sempre. Ele tem mais de 40 marcas entregando para esse consumidor de Hyundai, entregando benefícios e entregando vantagens. Por quê? Porque a Flores Online dá desconto especial para quem tem um HB20. Por que o Connect Car dá descontos especiais todos os meses para quem tem HB20? Porque a Nike dá benefícios e ofertas e páginas de ofertas específicas de produtos esportivos, tanto masculinos, infantis, adulto, feminino, só porque você tem um HB20. Isso não está nas lives. Esse trade marketing não aparece nas lives. É isso que eu quero te dizer, entendeu? É muito bom essa oportunidade para despertar em todo esse pessoal jovem, esse pessoal que já está no mercado, para entender que a gente pode mudar o processo. Quando você tem 2 países como Portugal comprando o seu produto todos os meses, você precisa fazer propaganda do seu produto? Precisa. Comunicação do seu produto? Precisa, mas é outra comunicação. Não é? De forma mais direta, né? Então, por que 30, 40 marcas entregam benefícios para um proprietário do HB20? Você não vê isso na televisão, você não vê isso na mídia social, você não vê isso em nenhuma comunicação aberta ou fechada. Sabe por quê? Porque isso é simplesmente um trabalho de trade marketing que não aparece no marketing e que faz uma conversa entre um consumidor e uma marca, um consumidor e 2 marcas, um consumidor e 20 marcas, um consumidor e 40 marcas. E por que essas marcas entregam esses benefícios? Porque é um consumidor potencial para a marca dela que não custou nada para ela captar ou para ela conquistar. A Hyundai conquistou para ela. Esse é um trade marketing um pouco diferente do que a gente vê no mercado. Então, e tem outros exemplos. A gente tem a possibilidade de falar hoje o seguinte, que existe a grande diferença entre as marcas, ou as indústrias e o consumidor final. Eu falo isso também no meu blog. O consumidor é plural e a marca é singular. O que quer dizer isso? Isso é tudo, tá? Isso é tudo. O fabricante de camiseta enxerga o concorrente dele, que fabrica a camiseta, e briga em toda a cadeia de trade marketing, em todos os canais que existem de venda, com esses fabricantes de camiseta. O consumidor final tem um mobile na mão e ele compra o que ele quiser, a hora que ele quiser, quando quiser, pelo preço mais competitivo, ele faz pesquisa, compra pelo cartão. E essas promessas que chegam no consumidor final todos os dias no Brasil, que são 48 ofertas de promoção, nos Estados Unidos são 170, diariamente. Em algum momento, chega no final do mês, o consumidor final está com a carteira dele já estouradinha, já não tenho mais como, né? Já está chegando no final do orçamento mensal, e de repente aparece uma sedução da camiseta Nike, que ele sempre quis comprar, com 30% de desconto, ele não resiste e compra. Aí ele lembra que ele ia comprar o desodorante novo que saiu da Johnson & Johnson. Então, o desodorante que estava na programação de compra dele perdeu a venda para a camiseta. E o óculos escuro perdeu a venda para o tênis. E a garrafa de gin
perdeu a venda para um champanhe novo que saiu. Quem concorre com quem? Eu diria a você o seguinte, que hoje que eu estou dizendo já tem 10 anos, né? As marcas não concorrem entre elas mais. As marcas concorrem pelo share of wallet, pela participação dela, marca, na carteira de compra do consumidor final. Quem chegar primeiro levou. Chega no final do orçamento, acabou. Né? Então, mesmo o mercadinho que você falou, que a sua mãe ainda compra, e a minha mãe comprou isso a vida inteira, e todas as mães compraram. Eu comprei quando criança, muito deles, muitos anos isso. Ele pode fazer a mesma coisa, com uma pequena diferença. Ele pode fazer isso sem toda essa tecnologia que hoje nem, na verdade, nem a cara, talvez nem para ele seja cara. Porém, ele tem que ter um neighborhood, uma vizinhança que reconheça valor nisso e tenha um aplicativo para comprar com ele. Caso contrário, ele não terá essa relevância e não vai acontecer. Mas ele pode construir naquele raio natural de venda dele, 80% das vendas desse mini mercado é de um diâmetro de 1,5 km, no máximo. E que as pessoas fazem da compra física do supermercado um programa para sair de casa. Entendi isso mesmo. O aplicativo que todo mundo fala, a tecnologia que todo mundo fala, a rede social que todo mundo fala, não vale absolutamente nada nesse universo. Então, na verdade, a gente está falando de 40 marketings diferentes, de 40 sistemas de convencimento, de fidelização, de engajamento diferentes, em processos diferentes, de custos diferentes, onde tem que ter uma inteligência que consiga distinguir um do outro e consiga entregar para o menor a mesma competência, a mesma condição de fidelizar os seus clientes que o grande tem. Adequado, obviamente, ao tamanho dele. Isso vale para a indústria e vale para o varejo. Vale para os dois. Uma grande sacada mesmo, é nunca perder de vista. Isso sempre foi importante, acho que hoje mais, porque é mais frequente, mas estar sempre muito atento aos movimentos e às mudanças, né, no comportamento e nos costumes mesmo daquele. Sem dúvida. Existe a questão, você disse que compra no mercadinho há muitos anos, tal, mas é preciso perceber mesmo alguns desses movimentos e eu acho que a resposta está aí. Às vezes fica procurando, né, nos astros a resposta e aí está no dia a dia e você sentar e observar e ler e acompanhar, né, relatórios, pesquisas. Hoje está muito mais acessível. Então, queria que você falasse um pouquinho, João. Você sabe que quando dá 1 hora, o Instagram ele entra numa contagem regressiva e derruba a live. A gente está quase chegando lá. Eu queria que você falasse um pouquinho das ICAs. Se você pensa em vir para o interior paulista, se você já atua, como é que é? Fala um pouquinho das ICAs. A Zicad tem 34 anos de vida. Obviamente, a gente já passou por todos esses caminhos aí, econômicos, financeiros, políticos, que o Brasil viveu nessas 3 décadas. E nós estamos com um executivo bastante conhecido no mercado publicitário, um homem de planejamento, um homem de visão de comunicação, que é o nosso CEO em Piracicaba, né? Que é o Pedro Marcílio, desenvolvendo esse mercado e levando para Piracicaba, tentando entregar para Piracicaba um novo olhar, uma nova forma de trabalho de agência, que eu nem sei se esse nome, agência, cabe, é tão velho, é tão antigo, mas, enfim, é assim que as pessoas conhecem um publicitário, né? Ou ele trabalha na mídia ou ele trabalha na agência. Então, a gente trabalha na agência. A Zicard é uma empresa com esse mindset que eu coloquei para você. Ela não quer criar por criar.
Nós temos 20 segundos, desculpa. Ah, tudo bem. Vamos lá. Eu vou dizer o seguinte, 20 segundos. Muito obrigado. E eu espero que essa conversa tenha despertado algum interesse maior e alguma preocupação maior das pessoas olharem para isso e encontrarem oportunidades de negócio com isso. Super obrigada. Amei.